Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. Hoje não é um vídeo gravado da professora do Objetivo, a Pro preferiu gravar um vídeo, tá? Para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a memória, né? Por que é tão importante guardar informações na nossa memória? Então, olha lá, na unidade 4, o nome dela é Por Falar em Tempo, né? O tempo já diz, o tempo, ele faz com que guardemos, né? Guardamos a nossa memória, as coisas importantes que passamos no dia a dia, na nossa vida, entre família, entre amigos, tá? Então, a memória, o que é a memória? A memória é uma capacidade de guardar, de adquirir, de armazenar, de recuperar informações da nossa vivência, do nosso dia a dia, tá? Então, olha lá. Então, nós temos duas memórias aí, né? Nós temos a memória individual, que é aquele relato pessoal nosso, é a nossa memória individual. É a nossa vivência individual, é o que nós vivemos. E nós temos o relato coletivo, né? A memória coletiva, que é aquele acontecimento quando se refere aos amigos, à família. Então, são os dois tipos de memória, a individual e a coletiva, tá? Aí, desde os povos bem antigos, né? Os humanos tentavam transferir os seus conhecimentos através dos seus costumes, né? Costumes, vivências, tradições e também através das pinturas rupestres. Também não deixa de ser uma forma de memória, tá? E hoje, né? Tudo que nós guardamos na nossa memória são coisas que os antepassados deixaram na memória deles e com o tempo, historiadores, profissionais estudaram, né? Criaram uma situação, criaram um acervo para que nós pudéssemos saber sobre a memória deles, sobre o que eles haviam passado, tá? Então, olha lá. Então, muito antigamente, né? Lá no tempo, lá dos primórdios, quando alguém muito importante morria, eles tinham com eles o quê? Que toda aquela memória que aquela pessoa importante tinha ia embora juntamente com ela, morria juntamente com ela, tá? Ela levava essa memória, porque era uma memória individual, era só dela, tá? E a gente não pode esquecer que ele também não tinha só uma memória individual, né? Porque ele vivia num povo, então ele também, de uma certa forma, ele também dividia essa memória com o povo. Mas naquela época não era tão moderno como hoje, tá? A nossa memória. Então, olha lá, hoje nós ainda temos, né, grupos, povos de pessoas que ainda agem desta forma, que quando alguém muito importante falece, né, morre, parte, né, eles costumam dizer que a memória dessa pessoa vai junto. Grupos da África também são assim, alguns, né, e também aqui no Brasil, lá na região norte, né, os Yanomamis, eles também, os índios, eles também têm essa cultura dessa memória, tá bom? Então, olha lá. Então, nós podemos dizer aí que a memória, então, né, ela faz parte, ela é importante no nosso dia a dia, tá? Aí, na página do 134, há um poema sobre memória, o nome Caixa de Saudade. Então, vocês vão ler aí. E lá embaixo aparece o significado de memória, né? Então, aí nós vemos também que o poema, os versos, as histórias, muitas vezes elas também guardam memórias. Os acontecimentos são memórias dos escritores, das pessoas que criam esse texto. Então, a memória, ela faz parte do nosso dia a dia e ela é muito importante para o ser humano, tá bom? Por quê? Olha lá.
Quando eu penso assim, né? Eu acho que eu já comentei com vocês assim, algumas vezes. Toda vez que eu abro meu armário lá do colégio, né? Eu tenho um sabonetinho lá no armário. Toda vez que eu abro esse armário, me vem a memória de quando eu estudava, de quando eu era criança. Porque a minha professora, ela guardava um sabonete. Então a gente achava o máximo quando ela abriu o armário, tinha aquele cheiro gostoso. É uma memória, né, que eu tenho comigo. Então as memórias, elas são importantes pra gente, tá? Todos nós temos algo na memória que é importante, tá bom? Tudo que nós passamos no dia a dia, tudo que nós vivenciamos, ela é importante. Nós armazenamos lá na nossa memória, tá bom? Então, olha lá. Eu vou deixar aí a página 133 a 138, que tá falando tudo isso que a Pro resumiu para vocês, tá? Também tem o diálogo com o texto, da página 137 a página 138, tá bom? E tem uma lição de casa, da página 175 a 177, também falando sobre memórias, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, realizem as atividades, tá? Com bastante atenção. E também, eu esqueci de falar, no exercício 3, da página 138, olhando agora aqui, tem uma atividade que se chama Chegou Sua Vez. Se você tivesse uma caixa de saudade, como a autora do poema, porque o poema vai falar sobre saudade, né? O que você escolheria preservar? E quais lembranças esses objetos seriam capazes de lhe trazer? Registre suas ideias na folha cartonada, disponível no final do caderno, conforme o modelo a seguir. Então, nós temos lá uma folha cartonada, né? Escrito Minhas Memórias, e ali vocês vão registrar que tipo de memórias, de lembranças que vocês guardariam para sempre na saudade, tá bom? Então, bons estudos, tá? E eu espero vocês já já. Um beijo.